Bom, galera, vamos então começar então. Física. Bom, então, na aula passada, a gente falou sobre o movimento uniformemente variado, né? Que também pode ser conhecido como movimento retilíneo variado. Tem vários nomes aí, mas a gente vai ficar no MOVE, tá bom? Movimento uniformemente variado. Só a gente vai dar só uma recapitulada bem básica, beleza? Pra gente poder começar hoje já a resolver alguns exercícios, ok? Então, o movimento uniformemente variado, então, é um movimento, né? Ele é uniforme, né? Então, como o próprio nome já diz, né? Então, aqui, ó, só um exemplo que a gente tem aqui algumas distâncias, né? Percorridas em alguns segundos, né? Então aqui a gente percebe que a gente tem uma certa, a gente tem uma uniformidade aqui no tempo, mas não temos aqui no segundo, né? Aqui na distância percorrida. Então aqui no momento zero, percorreu 2 metros, do 0 segundo para 1, ele foi para 6 metros, né? Então aqui ele percorreu o quê? Ele percorreu 4 metros, né? E aí, para o segundo, do segundo 1 para o segundo 2, ele andou de 6 para 18 metros, né? Então ele andou o que? Aqui andou 12 metros, né? Então aqui ele não andou de uma forma uniforme, né? Então aqui você tem aqui em cima o tempo, ele indo de forma uniforme e embaixo não, beleza? Então aqui nós temos então as distâncias percorridas aqui nos tempos diferentes. Então, no movimento uniformemente variado, o móvel ele percorre distâncias diferentes em intervalos de tempos iguais. Essa é uma das características, beleza? Que a gente tem aqui. Então, percorre distâncias diferentes em intervalos de tempos iguais. Então, foi exatamente esse exemplo que nós vimos ali anteriormente, beleza? Esse é o conceito dele. Então, no MOVE, a velocidade ela varia, né? E a aceleração ela é constante, tá? Então, o que quer dizer isso? A aceleração ela é diferente de zero, beleza? Isso tudo nós já vimos, tá? Só tô recapitulando aqui. Então, aqui a gente tem aquele exemplo e aqui a gente tem um segundo exemplo. Então, aqui nós temos, né? Um momento zero, e aqui a taxa, né, é de 1 em 1 segundo, e a gente tem aqui uma variação que ela está em uma aceleração, aqui a aceleração ela está constante, beleza? Então aqui a taxa de aceleração é 2 metros por segundo, então aqui no momento zero estaria aqui nos 2 metros por segundo, isso é aceleração, tá? Que a gente está falando, a gente não está falando de posição, tá? No 1 segundo aqui era para estar 4, tá, gente? Eu não mudei, o professor Oreildo esqueceu de mudar, beleza? No 6 e no 8. Então aqui a gente pode dizer que a taxa de aceleração aqui é constante, tá? Diferente de zero. Então aqui a gente fala que a aceleração são 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Então a gente tem algumas características aqui do movimento uniformemente variado, tá? Então, ele é um movimento acelerado quando a velocidade e a aceleração têm sinais iguais, tá? Então, eu tenho velocidade e aceleração com sinais iguais. Este movimento eu posso dizer que ele é acelerado, tá? E ele é um movimento retardado quando a minha velocidade e a minha aceleração têm sinais opostos, tá? Então, isso é muito importante para vocês guardarem, porque a gente vai fazer mais tarde exercícios onde algumas questões ele vai perguntar isso. Então a gente vai ter que pegar, né, os dados do exercício e observar se a velocidade e a aceleração tem sinais iguais. Se ela tiver, a gente vai dizer que ele é acelerado. Se forem sinais diferentes, é um movimento retardado. Significa que ou ele está perdendo velocidade ou ele está perdendo aceleração, tá? Mas isso fica muito mais fácil quando a gente vê os cálculos, beleza? Bora lá, continuar então. Aí, gente, aqui é a parte mais triste de todas, tá? Que são as benditas das fórmulas, tá? Diferentemente do movimento uniforme,
esse movimento uniformemente variado, que ele é um pouquinho mais complicado do que aquele primeiro que nós vimos, ele tem algumas fórmulas diferentes, tá? Então a gente vai ter algumas aplicações aqui, então você vai ter que observar o exercício que o exercício pede, dentro do que o exercício pede, você vai usar as fórmulas, tá? Então, nós temos aqui algumas fórmulas, eu acho que eu vou falar com vocês 4, se eu não me engano, não sei se é Torricelli, talvez a gente fale de Torricelli também, mas essas fórmulas, gente, como a gente está tendo todos esses problemas, eu não sei ainda como que vai ficar a questão de prova, nada, mas se a gente for ter prova, eu vou dar essas fórmulas para vocês, tá? Não precisa decorar esse tanto de fórmula, tá bom? Mas é interessante vocês saberem, tá? Por exemplo, quem for prestar concurso, em concurso não tem fórmula. Então é muito importante aí quem tiver com essa mentalidade um pouquinho diferente de tentar memorizar minimamente essas fórmulas, beleza? Então a fórmula da aceleração média, ela é essa, que é o que? É a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, tá? Ela nada mais é do que isso. Essa é a fórmula da aceleração média. Ela pode ser também representada por esta outra fórmula aqui, tá? Que é a velocidade final menos a velocidade inicial, tá? Então você consegue representar ela de duas formas diferentes, tá? Então vai ter exercício que você vai ter aqui as velocidades finais e aí você consegue calcular usando essa fórmula. Tem exercício que não tem, aí você vai ter que usar fazendo a taxa de variação, beleza? Então a aceleração média, então a gente vai calcular ela com essa formulazinha aqui, que é a delta, né? Que é variação. Sempre que a gente tiver delta é variação da velocidade em razão da variação do tempo, beleza? A gente vai ter também a função horária da velocidade, tá? Tudo isso a gente já chegou a ver na aula passada, mas só tô dando uma pincelada para a gente cair para os exercícios, beleza? Então a gente tem a função horária da velocidade, essa fórmula aqui, que é velocidade é igual velocidade inicial, tá bom? Mais A vezes T, que é a aceleração vezes o tempo, beleza? Então, muito básica essa fórmula, é a fórmula função horária da velocidade. Então vão ter exercícios que a gente vai ver isso escrito lá, determine a função horária da velocidade, ou determine a velocidade, ou determine a aceleração, determine o tempo. Então todas essas incógnitas aqui a gente consegue resolver se a gente tiver, né, as outras respostas, beleza? Então essa é a função horária da velocidade. Eu tenho aqui a função horária do espaço, tá? Que acho que as duas que mais são utilizadas, tá? São essas duas, tá? Que pelo menos as que eu vou pedir mais são essas duas. Então a função horária do espaço a gente dá através dessa fórmula aqui, que é o espaço, né? A posição, que é igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Meu Deus, isso é um palavrão. Mas é um mal necessário, gente. Tá na grade de vocês. Vocês precisam saber minimamente sobre física para poder ter subsídios aí para caminhar nas outras matérias, beleza? Na prática, dificilmente você vai ver isso como atuando como um técnico, tá? Muito dificilmente. Mas é interessante para você poder entender como a natureza funciona, né? Porque física é isso. Física é a explicação de como o mundo em que vivemos funciona. E é muito prático, né? Então é interessante. Daqui a pouco a gente vai ver alguns exercícios e aí você vai ver que na prática é menos complicado, tá bom? Então a gente tem aqui a função horária do espaço, que é a posição, né? Espaço é igual posição inicial mais velocidade inicial vezes t mais aceleração vezes o tempo ao quadrado, tudo isso dividido por 2, beleza? Então esta é a função horária do espaço. E a função horária do espaço, ela também pode ser definida através dessa segunda fórmula aqui, tá? Que é, na verdade, uma derivação
desta primeira fórmula. Então a gente tem aqui a variação do espaço é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Então a gente tem aqui, ele sai daqui porque a gente tem, né, uma simplificação desta parte aqui da fórmula, que a gente tem a posição final menos a posição inicial, porque se você trocar de espaço aqui, trocar de posição, ele muda de sinal e aí vira a variação, né, que é um menos o outro, variação ΔS. Então a gente vai encontrar dessas duas formas aqui a função horária do espaço. Temos aqui também, muito utilizada também, que é a equação de Torricelli, tá? Torricelli, que é o que? A velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes aceleração vezes a variação do espaço, beleza? Também temos essa, acho que hoje a gente não chega a ver ela, talvez na próxima aula a gente vai ver exercícios com Torricelli para vocês poderem entender melhor. E a gente tem essa fórmula aqui também da velocidade média, que não é tão pedida, tá? Não é tão... você não vai ver tanto pedido dela assim, mas também é importante a gente ter ela anotada aqui, tá? Então a velocidade média, a fórmula dela é a velocidade 1 mais velocidade 2, porque para calcular a média você tem que ter mais de uma velocidade, tá, gente? Então por isso que a gente vai ter aqui, tá? Se tivéssemos mais velocidades aqui, a gente poderia colocar inicial menos a final também. Tudo isso dividido por 2, tá bom? É tirar uma média da velocidade. Isso é elementar, você consegue fazer. Quero tirar uma média da velocidade quando eu vou daqui para Paulínia. Se você marcar alguns pontos e depois somar tudo e dividir pela quantidade desses pontos, você tem a velocidade média. Essa é talvez a mais fácil de todas. Falando pra caramba, né, gente? Se alguém tem alguma dúvida aqui. Beleza, pessoal. Vou pegar uma linha, rapaziada. Continuar? Então agora, gente, eu quero partir para uma parte um pouquinho mais prática, tá? Onde nós vamos começar a encontrar algumas dessas fórmulas em problemas cotidianos, beleza? Eu vou depois disponibilizar esse material para vocês, mas se eu fosse vocês eu faria no caderno, tá? Porque vocês vão fazendo junto comigo. E eu acho que você fixa melhor do que você ficar só assistindo, beleza? Então, como vocês já estão com o caderninho na mão aí que a gente usou na aula de matemática, eu acho que seria interessante vocês terem isso no caderno, beleza? Então, vamos pro primeiro exemplo aí pra gente poder achar, beleza? Vamos ver o que esse problema está nos dando aqui. Vocês querem copiar ou vocês querem que eu vou tocando? Digam pra mim aí. Então aqui esse exercício está pedindo para determinar a aceleração média do corpo em movimento uniformemente variado de acordo com a figura abaixo. Então observem aqui, este desenho aqui é bem parecido com aquele desenho que nós tínhamos, aquele primeiro desenho que eu dei lá. Então aqui a gente tem um corpo, aqui tem uma bola da Champions, em que no momento zero, tá? A velocidade deste corpo, aqui no caso desta bola, era 2 metros por segundo.
Logo no segundo 1, isso aqui foi no 0, no 1 nós temos essa velocidade aqui em 5 metros por segundo. No segundo 2, nós temos ela em 8 metros por segundo. Então você vai vendo que aqui nós temos o tempo, né, constante, e a velocidade aqui variando, mas variando de forma uniforme, tá? Então aqui ela varia o que? Ela varia a uma taxa de aceleração de quê? De 3 metros por segundo, de 3 metros a cada segundo, né? Então aqui do 2 para o 5 nós temos 3 metros, do 5 para o 8 nós temos mais 3 metros, do 8 para o 11 nós temos mais 3 metros, e vocês observem isso. Então aqui a gente tem um movimento uniformemente variado, trazendo lá no conceito, lá, né, trazendo para a teoria, trazendo da teoria para a prática, né? Então a gente tem aqui uma taxa de tempo onde ela é uniforme, né? Ela não varia, e aqui a gente tem uma aceleração, aqui uma variação, mas é uma variação constante. Vamos ver o que a galera tá falando aqui. Salve esse material. Vou mandar, tá? Vou mandar. Pretendo enviar até o final de semana, tá? Para vocês. Então aqui ele está pedindo o que? Para determinarmos a aceleração média. Então vamos voltar lá na fórmula de aceleração média. A nossa fórmula de aceleração média é essa aqui. Então é a variação da velocidade em razão da variação do tempo, beleza? Então nós temos aqui o que? Nós temos aqui, então, a aceleração média. Temos aqui esta variação, que é, né, a variação da velocidade. Qual que é a variação da velocidade, gente? A gente vai usar essa fórmula aqui, ó, tá vendo? A gente consegue usar essa aqui para achar a variação da velocidade. Então tem aqui a velocidade final menos a velocidade inicial. Aqui no problema está dado, então nós temos aqui a velocidade final, que é 14 metros por segundo. A velocidade inicial, nós temos 2 metros por segundo. Então, um menos o outro, tá? E isso dividido por quê? Pelo tempo, pela variação do tempo, tá? Então, aqui, o tempo inicial é 0, o tempo final é 4, então tem um total aqui de 4. Então, minimamente resolvendo isso, a gente tem o que aqui? 3 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, sempre em que falarmos de aceleração, a gente sempre vai dar nessa unidade aqui, tá? Seguindo o sistema internacional. Então, quando a gente fala de aceleração, sempre metros por segundo ao quadrado. Então, super simples, né, pessoal? Muito simples. Então, para determinar a aceleração média aqui deste corpo, nós temos, então, basicamente que usar aquela primeira fórmula. Então a gente faz aqui a variação da velocidade, que é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pela variação do tempo, né, que é o 0 menos o 4. Aqui eu estava no momento 0 e aqui eu tenho 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Estão entendendo? Dá um minutinho para vocês copiarem aí, beleza, pessoal?
Beleza, amados? Vou passar pro próximo aqui então, beleza? Então, esse é fácil, beleza? Este é molezinha. Então agora a gente tem aqui um pouquinho... Esse é um pouquinho mais elaborado aqui, beleza? Então nós temos aqui, né? Um caçador nato. Não, caçador nato. O guepardo é uma espécie de mamífero que reforça a tese de que os animais predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. Afinal, a velocidade é essencial para os que caçam outras espécies em busca de alimentação. O guepardo é capaz de, saindo do repouso e correndo em linha reta, chegar à velocidade de 72 km por hora em apenas 2 segundos, o que nos permite concluir em tal situação ser sua aceleração escalar média em metros por segundo igual a... E aqui a gente tem algumas opções, beleza? Então tem um problema aí, tem uma historinha antes aí que fala do guepardo e tal, mas a gente vai se ater aqui a alguns detalhes aqui, beleza? Então aqui o problema diz que o guepardo ele é capaz de saindo do repouso. Então, se nós formos tentar observar, né, fazer aquele gráficozinho aqui, igual esse desenho aqui, então ele está saindo do repouso, ele está saindo do zero, tá? Saindo do repouso. Correndo em linha reta, chegar à velocidade de 72 km por hora em apenas 2 segundos, tá? Então a gente tem aqui a velocidade, né, a aceleração dele, e a gente tem aqui o tempo. Então o problema está pedindo que para nós concluirmos, né, falar que a aceleração escalar média dele em metros por segundo é igual a... E aqui a gente tem algumas opções aqui, beleza? Então, aqui ele está pedindo a aceleração média, beleza? Então, qual fórmula que nós vamos utilizar? Vamos utilizar a mesma fórmula que a gente usou no primeiro, tá? Que é a aceleração média. Então, a gente tem aqui a variação da velocidade sobre a variação do tempo, tá bom? Só que antes aqui, vocês precisam se ater a um pequeno detalhe, tá? Aqui a velocidade está em quilômetros por hora, tá bom? E no sistema internacional e o próprio exercício aqui, o próprio problema, ele dá aqui em metros por segundo ao quadrado. Então, antes da gente começar a fazer essa resolução, a gente precisa converter aqui esses 72 km por hora para metros por segundo, tá bom? Então, é muito importante a gente sempre se ater a esses pequenos detalhes, tá? Porque, como diz aquele ditado, né? O diabo mora nos detalhes. Então, observa bem o que diz o problema. Se aqui se ele pedisse a aceleração média em quilômetros por hora, beleza, eu não precisaria mudar, tá? Mas o problema, ele está sendo bem enfático aqui, falando que ele quer em metros por segundo. Então aqui você não consegue falar, né, usar os cálculos em quilômetro por hora e ter um resultado final por metros por segundo. Então a gente tem que fazer primeiramente essa conversão. Como a gente converte metros por segundo, quilômetros por hora para metros por segundo? Então é muito simples. A gente faz o valor, né, que a gente quer converter em quilômetros por hora dividido por 3,6, tá bom? Que seriam 3.600 segundos. Então, muito simples, a gente já faz esse cálculo já de cara. Na hora que você lê lá, presta bastante atenção, viu que tem unidades diferentes, você já tem que definir qual unidade você vai fazer para não ter problema. Então a gente faz aqui a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide então 72 por 3,6, a gente tem aqui então a velocidade do guepardo de 20 metros por segundo, ok? Agora, já com essa velocidade já devidamente convertida, a gente começa a fazer o cálculo, beleza? Super simples, pessoal. Então a gente tem a fórmula aqui da aceleração média, então a gente vai fazer como? A gente vai fazer o que? A velocidade final do bicho, né? Menos a velocidade inicial. Qual que é a velocidade final aqui que ele fala? O guepardo é capaz de sair do repouso em linha reta chegar à velocidade de 72 km.
nós achamos aqui, encontramos os 72 km em metros por segundo, que equivalem a 20 metros por segundo, né? Então a gente tem aqui a velocidade final dele. Qual que é a velocidade inicial? A velocidade inicial dele é zero. Por quê? Porque ele está em repouso aqui. Então eu tenho essa diferença aqui, que seria o ΔV, que é que seria a diferença da velocidade. Então eu faço aqui 20, velocidade final, menos 0, que é a velocidade inicial, dividido pela variação do tempo, que é 2 segundos. Então eu tenho no momento 0, ele está em repouso, né? E em 2 segundos ele já está a 20 metros por segundo. Então essa variação é de 2 segundos. Então a gente calculando isso, basicamente, nós temos aqui, então, a aceleração média do guepardo é essa, 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então é muito, não é simples, né, gente, mas não é difícil. Vocês observem que, sabendo ler, observando com calma os enunciados, olhando com carinho, prestando bastante atenção, não tem muito como errar não, pelo menos esses, né, que esses são mais fáceis. Depois começa a dar uma apertadinha. Beleza, pessoal? Eu vou deixar vocês copiar, tá? A gente tem aqui, né? Eu tinha esquecido aqui que tem múltipla escolha essa questão. Então aqui é a opção A, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Ó, nós temos um outro exemplo aqui agora, que é a respeito de função horária, tá? Aí já é a outra fórmula que nós utilizamos, tá? Aqui, só voltando aqui, agora a gente já vai seguir. Então a gente já viu aqui a aceleração média. Próxima formulinha que nós vamos ver é aqui da função horária, beleza? Da velocidade. Mas como o tempo tá apertadinho aqui, já até passou um pouco, a gente vai deixar para a próxima aula, tá bom? Então a gente vai parar nesse exemplo número 2 aqui, e no próximo a gente começa a falar a respeito da função horária da velocidade. Beleza? Então beleza, galera, vou ficar por aqui. Abraço, até semana que vem. Até amanhã, né? Amanhã a gente tem aula de novo. Amanhã é desenho técnico, se Deus quiser. Vou disponibilizar isso para vocês. Em breve aí quem tiver alguma dúvida, depois pode mandar, tá bom? Fiquem à vontade aí nos comentários. Um abraço.